Ok, meus amigos, vamos encerrar então essa parte de teoria da lei penal. Já vimos a lei penal propriamente dita, falamos de classificação, diferença de lei e norma, classificação da lei penal, norma penal em branco, conflito aparente de normas penais e seus respectivos critérios de solução. Aí falamos de aplicação da lei penal no tempo. No encontro de hoje a gente encerrou a aplicação da lei penal no tempo, falamos de aplicação da lei penal no espaço e agora falta falarmos de aplicação da lei penal em relação às pessoas. E falarmos de aplicação da lei penal em relação às pessoas, meus amigos, volte comigo aqui para a tela, significa falarmos da questão das imunidades, ou seja, das pessoas que se encontram imunes à lei penal brasileira, tá? Já que o objetivo aqui é falarmos de aplicação da lei penal brasileira. Então, na aplicação da lei penal brasileira em relação às pessoas, falarmos aqui das pessoas que estão imunes à lei brasileira. Para começo de conversa, estão imunes à lei brasileira os diplomatas, os agentes diplomáticos. Os agentes diplomáticos, eles estão imunes à lei brasileira. Claro que eu estou me referindo aos agentes diplomáticos estrangeiros atuando no Brasil. Os agentes diplomáticos brasileiros, por evidente, estão submetidos à lei penal brasileira. Mas eu reitero que os agentes diplomáticos estrangeiros atuando no Brasil, ou seja, acreditados no Brasil, eles são imunes à lei penal brasileira, independentemente de qual seja o crime, meus amigos. Ou seja, a imunidade de que desfrutam os agentes diplomáticos, ela é ampla, ela não tem necessariamente relação com a função por ele exercida. Imagina um diplomata estrangeiro acreditado aqui no Brasil e ele, então, final de semana ou de férias, mas continua no Brasil, ou seja, ele não está no exercício da função e ele, embriagado, atropela e mata alguém. Quer dizer, crime que tem nada a ver com a função pública por ele exercida, mas ele é imune à lei penal brasileira. Isso está previsto na Convenção de Viena e o Brasil aderiu à Convenção de Viena. A ideia dessa imunidade é uma ideia para que não haja perseguição aos agentes diplomáticos. Então, da mesma forma que os agentes diplomáticos estrangeiros atuando no Brasil são imunes à lei penal brasileira, os agentes diplomáticos brasileiros atuando no exterior também serão imunes à lei do país em que eles atuarem. E da mesma forma que esses agentes brasileiros que lá atuam responderiam não lá, mas aqui no Brasil, da mesma forma os agentes estrangeiros que estão creditados no Brasil respondem no seu país de origem e não aqui no Brasil. E eles podem renunciar a essa imunidade. Quer dizer, se a gente parar para pensar, em tese, a depender do caso, talvez até fosse bom para ele renunciar. Imagina que ele comete um crime grave e lá no país dele tem pena de morte e no Brasil não tem. Então, para ele seria interessante renunciar à imunidade dele para que ele fosse julgado no Brasil e não no seu país de origem. Ele poderia fazer isso? Não. A imunidade é irrenunciável pelo agente diplomático e é renunciável pelo seu estado de origem. Ou seja, só quem pode renunciar à imunidade é o estado de origem e não o agente diplomático. Então, pode acontecer em um caso como esse, né? Só a título de exemplo, o sujeito embriagado, atropelou, matou, e aquilo não tem nada a ver com a função pública e o Estado dele diz, olha, não tem nada a ver com a função pública, não vou estremecer relações com outro país por conta de uma irresponsabilidade dessa, de uma atitude criminosa dessa, e o Estado de origem dizer, eu renuncio à imunidade, pode julgá-lo por aí. Pode acontecer? Pode, mas eu reitero, só quem pode renunciar a essa imunidade é o Estado de origem e não a figura do agente diplomático. Essa imunidade do agente diplomático, meus amigos, ela é extensível à sua família que viva aqui no Brasil, desde que não sejam brasileiros. Então é um diplomata francês atuando aqui no Brasil. E ele trouxe a família, veio a esposa, vieram os filhos. Eles também possuem imunidade. A imunidade do agente diplomático é extensível aos seus familiares. Porque se não fosse assim, de nada adiantaria. Quer dizer, ou de pouco adiantaria a imunidade do agente diplomático. Porque, como eu disse, a imunidade é para evitar algum tipo de perseguição. Então, veja, o agente diplomático ele ficaria desprotegido se tivesse ele imunidade, mas os seus familiares não tivessem. Por isso que os familiares dele que aqui vivem e que não sejam brasileiros possuem imunidade. Agora, se esses familiares dele forem brasileiros, aí não tem imunidade não.
Porque imagine, por exemplo, aconteceu há alguns anos um caso em que foi morto um diplomata grego aqui no Brasil. E as investigações caminhavam para demonstrar que a mandante do assassinato era a esposa dele. Eu nem sei dizer, não acompanhei mais esse caso, não sei dizer se foi julgado ou não, por isso que eu estou falando sempre em tese, né? Porque o princípio é de inocência, né? A presunção é de inocência. Mas as investigações caminhavam para demonstrar que a mandante era a esposa dele. Só que a esposa dele era brasileira. Ele era um diplomata grego que conheceu a esposa aqui no Brasil e casou com a esposa. E casou com essa mulher aqui no Brasil. Então a esposa dele era brasileira. Veja, ela não podia ter imunidade à lei brasileira. Porque o diplomata grego, ele tinha imunidade à lei brasileira, porque se ele cometesse o crime, ele seria julgado no país de origem, ele seria julgado na Grécia. Só que ela era brasileira. Se ela tivesse imunidade à lei brasileira, ela ficaria imune. Porque o Brasil não iria extraditá-la para que ela fosse julgada na Grécia. Então, por isso, a imunidade dos agentes diplomáticos estrangeiros que atuam no Brasil, ela é extensível aos seus familiares, desde que esses familiares não sejam brasileiros. Porque se os familiares forem brasileiros, não terão imunidade. Tá bom? Bom, essa imunidade, meus amigos, também é extensível para o corpo de funcionários da embaixada. Né? Então, o corpo de funcionários ali da embaixada também possuirá imunidade. Então, não só os agentes diplomáticos. Às vezes você tem funcionários ali que não são diplomatas, você tem funcionários que são ali do corpo administrativo, do corpo funcional. Claro, eles têm imunidade, obviamente, desde que não sejam brasileiros. É óbvio, porque pode acontecer também de o funcionário da embaixada ser um brasileiro, né? Então, desde que não sejam brasileiros, ou seja, desde que sejam estrangeiros, esses funcionários, o corpo de funcionários também terá imunidade. E essa imunidade, da mesma forma, também extensível aos seus familiares, tá? Olha, também terá imunidade, meus amigos, os agentes dos organismos internacionais, agentes de organismos internacionais. Tá? Então, os agentes estrangeiros que atuam aqui no Brasil e que são agentes da ONU, da OEA, da OIT, né? Então, esses agentes da Cruz Vermelha, né? Então, esses agentes estrangeiros que atuam no Brasil como representantes dos organismos internacionais, eles também possuirão aqui, meus amigos, a imunidade à lei penal brasileira, tá bom? Lembrando ainda que é muito importante que a gente lembre que quando a gente fala aqui nos agentes diplomáticos, por óbvio que nós estamos nos referindo aqui também aos embaixadores, né? Agentes diplomáticos abrangeriam os embaixadores também. Só que além do que são chefes do corpo diplomático, né? Só que também essa imunidade, meus amigos, ela é extensível aos chefes de governo estrangeiro e aos ministros das relações exteriores, né, ou seja, ao chanceler estrangeiro, caso eles estejam no Brasil. Então, um chefe de governo estrangeiro no Brasil, ele tem imunidade à lei penal brasileira. Porque seria até estranho, né? O agente diplomático é imune à lei penal brasileira, mas o chefe da nação, o chefe do governo, não sei. Então, o chefe de governo estrangeiro e o ministro de Relações Exteriores estrangeiro, quando estiverem no Brasil, eles também são imunes à lei penal brasileira. Agora, uma particularidade diz respeito aqui à figura do cônsul. Eu me recordo quando eu fiz a prova de sentença penal, ou seja, já na segunda fase do concurso da Magistratura Federal da 5ª Região. E a prova de sentença é assim, né? O examinador mescla vários temas de penal e de processo penal, e uma das coisas que constava ali para você fazer a sentença é que no caso que foi dado pela banca examinadora, um dos réus era um cônsul, né? Então ele era um cônsul de um país estrangeiro atuando aqui no Brasil e que estava sendo acusado da prática do crime, que na época se chamava tráfico de mulheres. Aí depois esse crime se mudou para tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Era o artigo 231 do Código Penal, que também já foi revogado. Atualmente ele se chama tráfico de pessoas.
Então, de tráfico de mulheres, passou, o nome era tráfico de mulheres, era para fins de exploração sexual. Na época que eu fiz a prova, era assim. Aí depois mudou para tráfico de pessoas, para fins de exploração sexual. E hoje é só tráfico de pessoas, porque pode ter mais de uma finalidade. Tanto que saiu do artigo 231, que está na parte de crimes sexuais, e foi para o artigo 149A, que é crime contra a liberdade individual. Então, na prova de sentença era isso, era um crime de tráfico de pessoas, na época chamado de tráfico de mulheres, e um dos réus era um cônsul, e a defesa do réu pedia o reconhecimento da imunidade. E qual era a resposta lá na sentença? O que é que você precisava fundamentar lá na sentença para condenar esse cônsul? Esse cônsul deveria ser condenado. Por quê? Porque o cônsul ele também tem imunidade, meus amigos. Só que a imunidade dele é diferente de todos os outros que nós comentamos até agora. É diferente da imunidade do agente diplomático, seus familiares, do corpo de funcionários, enfim. A imunidade do cônsul é imunidade restrita, porque o cônsul, diferentemente dos demais, ele somente tem imunidade para os atos que estejam relacionados ao exercício da sua função. Então, eu citei o exemplo aqui do agente diplomático que está de férias no final de semana, embriagado, enfim, esse agente diplomático ele tem imunidade, porque a imunidade dele é irrestrita, é para qualquer tipo de crime. Mas se no lugar de um diplomata fosse um cônsul, o cônsul ele seria responsabilizado, porque para o cônsul a imunidade é restrita aos atos que digam respeito ao exercício da sua função, tá bom? Olha comigo aqui na tela, o que mais? Aí, ainda para falar sobre imunidade, para a gente fechar aqui, a gente precisa lembrar da imunidade do parlamentar. A imunidade do parlamentar. A imunidade do parlamentar se refere aqui à imunidade material. Temos a imunidade material, que é a que nos interessa, porque é a imunidade do direito penal, mas eu vou falar brevemente também da imunidade processual, tá? Por enquanto, nos interessa a imunidade material, que é a imunidade aqui para a lei penal. E o parlamentar, ele tem uma imunidade, meus amigos, que é a imunidade, é a liberdade de fala, né? É o freedom for speech, né? Então, imunidade de fala, imunidade para falar. Então, ele tem imunidade em relação às suas opiniões, palavra e voto. Palavra e voto. Imunidade para opinião, palavra e voto. Só que a imunidade do parlamentar, meus amigos, para opinião, palavra e voto, precisa ter relação com a função pública, precisa ter relação com o mandato eletivo. Tá? Precisa ter, eu repito, relação com o mandato eletivo, tá bom? E aí, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou a ideia no sentido de que, se ele, parlamentar, está dentro da Casa Legislativa, presume-se que a fala dele tem relação com o mandato eletivo. Se ele estiver fora da Casa Legislativa, aí a gente precisa analisar o contexto para saber se tem ou não relação com o mandato eletivo. Então, por exemplo, uma fala ali, uma postagem dele na rede social. Então, tem que analisar o contexto para ver se tem relação ou não com o mandato eletivo. Mas um discurso dele ali no plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, aí já tem uma presunção de que ele está no exercício do mandato eletivo. Tudo bem? Então, é isso em relação a essa situação aqui. Bom, então, por exemplo, se ele é um deputado federal que está concorrendo à prefeitura da capital do seu estado, ora, ali na campanha ele não é deputado, ele é candidato, ele não pode ter imunidade, porque se ele tivesse imunidade você desequilibraria a corrida eleitoral. Porque ele, deputado, ele que tem mandato, poderia na campanha xingar o adversário, inventar coisas sobre o adversário, e o adversário, se fizesse isso, era crime contra a honra? Não faria sentido. Então ali, ele não está na condição de deputado, ele está na condição de candidato, né? Então a gente não pode outorgar imunidade porque desequilibraria a corrida eleitoral, tá bom? Então ele tem imunidade, eu repito, por opinião, palavra e voto, desde que no exercício do mandato, e aí eu repito, se ele estiver na sua Casa Legislativa
falando na Casa Legislativa, ele presume-se que ele está no exercício do mandato. Fora da Casa Legislativa, precisa analisar o contexto. Quando eu digo dentro da Casa Legislativa, não é necessariamente discussando lá na casa, não. Uma entrevista que ele der, por exemplo, dentro da Casa Legislativa, presume-se que ele está no exercício do mandato, é o que diz o Supremo Tribunal Federal. O que está pendente de julgamento no Supremo é saber se essa imunidade é irrestrita, ou seja, se a imunidade abarcaria, por exemplo, discursos de ódio. Isso está pendente de julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tá bom? E só para a gente fechar aqui, e a imunidade processual? A imunidade processual, meus amigos, ela abrange a imunidade para ser processado, que é a imunidade de julgamento, e a imunidade para a prisão. Como é que está isso hoje no Brasil? Até a emenda constitucional 35, o parlamentar somente poderia ser processado. A gente sabe que, em regra, o parlamentar é julgado no Supremo Tribunal Federal. E até a emenda 35, o processo criminal contra ele somente andaria se tivesse o aval da Casa Legislativa. Hoje, desde a emenda 35, na verdade, já é diferente. O processo, em regra, anda e a Casa Legislativa poderá sustar o processo. Então, antes só andava se a Casa desse o aval. Hoje, se a Casa não disser nada, o processo anda, mas a Casa Legislativa pode sustar o processo. Isso vale Casa Legislativa, ou Câmara dos Deputados, ou Senado Federal, a depender do caso. Tá? Agora, em relação à prisão, aí lembre que somente cabe a prisão com o aval da Casa Legislativa. Então veja, por exemplo, quando ocorreu a prisão do então senador Delcídio do Amaral. E aí o Supremo Tribunal Federal decreta a prisão dele, mas submete lá à Casa Legislativa. Aí o Senado autorizou a prisão. E aí o Supremo entendeu que isso, né, que a Casa Legislativa precisa avalizar a prisão. O Supremo entendeu que isso valeria também para as medidas cautelares diversas da prisão. Então o Supremo aplicou medidas cautelares diversas da prisão ao então senador Aécio Neves, né, que depois se elegeu deputado federal, mas na época ainda senador. Então, decretou ali para o então senador Aécio Neves medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a medida de afastamento da função pública, né? Ou seja, de afastamento do mandato eletivo. E aí o Supremo entendeu que isso também dependia do aval da Casa Legislativa, porque a Constituição não diz isso. A Constituição diz que a prisão deve ser submetida ali à Casa Legislativa e não as cautelares diversas da prisão, que na época da Constituição não existia. Aí o Supremo disse que na época não existia, mas como eles são substitutivos da prisão, então essas cautelares diversas da prisão também precisam ser submetidas à Casa Legislativa. E aí o Supremo submeteu à Casa Legislativa, né, e o Senado Federal não autorizou as cautelares contra o então senador Aécio Neves. Só para a gente fechar, voltando aqui rapidamente para a imunidade material, ela se aplica também aos deputados estaduais e aos vereadores, desde que circunscrita a sua atuação territorial. Então o vereador, ele tem imunidade por opinião, palavra e voto? Sim, desde que esteja no exercício do mandato eletivo, mas dentro da sua circunscrição municipal. Então, se ele está na Câmara de Vereadores, presume-se que ele está no exercício do mandato eletivo. Fora da Câmara de Vereadores, você precisa analisar se está ou não no exercício do mandato, mas desde que nos limites do município, porque fora do município não tem essa imunidade. Tá? Então é isso, meus amigos. Com isso a gente fecha a aplicação da lei penal no espaço. Então veja bem, em relação às pessoas. Então a gente já viu a aplicação da lei penal no tempo, a aplicação da lei penal no espaço, a aplicação da lei penal em relação às pessoas. E só para fechar, a gente tem um último tópico, que é o tópico disposições finais sobre a teoria da lei penal. O que são as disposições finais sobre a teoria da lei penal? São os últimos artigos até o artigo de número 12. Ou seja, a gente já viu os 7 primeiros artigos e a gente vai ver agora do artigo 8º até o artigo 12. Lembrando que, claro, tem muita coisa que a gente viu aqui que não está no código. Tudo isso aqui, por exemplo, da imunidade, não está no código. Mas a gente volta agora aqui
para eu poder falar dessas disposições finais que começam no artigo 8º do Código Penal. Veja comigo aí na tela. O artigo 8º diz assim: pena cumprida no estrangeiro. Aí o artigo 8º diz: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Isso vale, meus amigos, aqui para a hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Porque na extraterritorialidade condicionada, quer dizer, o sujeito foi condenado e cumpriu pena no exterior, a gente sabe que não dá mais para punir no Brasil, não dá mais para aplicar a lei penal brasileira. A gente viu que é uma das condições, a gente viu no bloco anterior. Mas na extraterritorialidade incondicionada, o sujeito vai cumprir pena no exterior e ainda vai cumprir a pena no Brasil, se for o caso. Eu até já citei um exemplo no bloco anterior. O sujeito foi condenado na França por atentar contra a vida do presidente da República Brasileira. Então ele é condenado lá e cumpre 10 anos. Só que aqui ele tinha sido condenado a 15. Então a França vai extraditá-lo e aqui ele vai terminar de cumprir a pena, cumprindo mais 5 anos. Aí se fosse o contrário, se lá ele já cumpriu 15 e aqui a pena era de 10, aí ele não vai mais ter pena para ser cumprida no Brasil. Ou seja, a pena aplicada lá no exterior ela é atenuada na pena que seria cumprida aqui no Brasil, é o que diz o artigo 8º. Bom, o artigo 9º, ele trata de um tema muito interessante, que é o seguinte: a homologação de sentença penal estrangeira. A sentença penal estrangeira, ela pode ser homologada para ser cumprida no Brasil. Imagina um brasileiro que cometeu um crime no exterior e aí ele foi condenado e antes de cumprir a pena ele foge para o Brasil. Aí o Estado estrangeiro manda a sentença para aqui. Quem homologaria é o STJ, né? A gente sabe que a homologação de sentença estrangeira é com o STJ, antes era com o STF, desde a emenda 45, emenda constitucional 45 de 2004, que é com o STJ. O STJ vai homologar a sentença penal estrangeira? Pode, mas não para o cumprimento de pena. Só pode para duas coisas: efeitos cíveis e imposição de medida de segurança. Veja comigo aqui o que diz o artigo 9º do Código Penal. O artigo 9º diz assim, olha bem: a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para, inciso 1, obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Inciso 2, sujeitá-lo à medida de segurança. Então, um brasileiro que comete o crime no estrangeiro e foge para o Brasil, ainda que ele seja condenado lá a uma pena, aqui no Brasil a gente não vai homologar essa sentença para aplicar a pena. A gente precisaria processá-lo novamente para que ele fosse julgado no Brasil, mas não homologar para aplicar a pena. Agora a gente pode homologar a sentença estrangeira para os efeitos civis, reparação, indenização, os efeitos civis de um modo geral, e também para imposição de medida de segurança. Medida de segurança a gente sabe se ele fosse inimputável por doença mental. Aí só para fechar esse artigo 9º, ele diz assim, parágrafo único: a homologação depende, a linha A, para os efeitos previstos no inciso 1, ou seja, dos efeitos civis, né, de pedido da parte interessada. E a linha B, para os outros efeitos, ou seja, para imposição de medida de segurança, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça. Tá bom? Então essa a situação da eficácia da lei penal estrangeira que é homologada aqui no Brasil. Meus amigos, o artigo 10 e 11, eles vão nos ensinar contagem de prazo. O artigo 10 vai falar de contagem de prazo e o artigo 11 das frações não computáveis. Veja comigo aqui na tela, o artigo 10 diz assim: contagem de prazo. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, ponto. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então veja bem, o dia do começo se inclui na contagem. Isso é muito importante porque a gente sabe que o prazo processual se conta de outra forma. No prazo processual eu excluo o primeiro dia da contagem. Aqui a gente está vendo que no prazo penal não, eu incluo o primeiro dia na contagem, tá? E veja que essa informação é complementada pelo artigo 11, que fala das frações não computáveis, dizendo assim: artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Então vamos lá.
Então, nas penas privativas de liberdade e restritiva de direitos, desconsideram-se as frações de dia. Então vamos lá, eu incluo o primeiro dia e desconsidero as frações de dia. Então o sujeito começou a cumprir a pena hoje é o primeiro dia. Seria até cruel se fosse um prazo processual, né? O cara ficar preso hoje e você dizer, não, só conta a partir do dia seguinte. Pô, e aquele dia de liberdade que ele perdeu não conta? Então seria até irracional, né? Então, assim, o primeiro dia é computado e conforme diz aqui o artigo 11, eu desconsidero as frações de dia, o que significa dizer que não importa a qual hora ele foi levado à prisão. Não importa se foi no comecinho do dia, se foi no finalzinho do dia, nada disso vai importar. Tá? Porque as frações de dia, ou seja, a hora, o minuto, nada disso vai importar. Tá? E aqui, veja que se desconsidera as frações de cruzeiro, claro que aqui é só atualizar a moeda e dizermos que se desconsideram as frações de real. Então, a multa que foi lá de, sei lá, R$ 2.437,89. Desconsidera esses 89 centavos. Ou seja, as frações de real devem ser desconsideradas na pena de multa. Tá bom? E só para a gente fechar, o artigo 12, sobre o qual eu já tinha comentado, o artigo 12 diz assim, legislação especial, as regras gerais deste código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Eu já tinha falado sobre isso, né? Ou seja, as regras do Código Penal vão se aplicar na nossa vasta legislação extravagante, salvo se a legislação extravagante tiver alguma regra em sentido contrário, tá bom? Então é isso, meus amigos. Com isso a gente fechou toda a parte de teoria da lei penal e agora a gente vai entrar na parte mais substancial da parte geral, que é a teoria do crime. Então a gente vai entrar na parte da teoria do crime, é a parte que a gente vai ter mais aulas, porque é a parte mais substancial, mais robusta, é a parte que temos mais teoria. Em número de artigos, relativamente são poucos, irão do 13 ao 31, mas é a parte que tem mais teoria, a gente vai ter muita coisa para falar a partir do nosso próximo encontro. Então eu me despeço por aqui, foi um prazer, fiquem com Deus, até a próxima e bons estudos.